Olá, Fael. Estou aqui para relatar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu morava em um interior chamado Angical, e ali eu tinha um senhor muito estranho como vizinho. Bem, apesar de estranho, ele era muito simpático e morava sozinho em uma casa grande e tinha a fama de ser um macumbeiro ou um bruxo. E isso começou desde quando ele tinha 20 anos. Bem, as pessoas dizem que quando ele tinha 20 anos, ele recebeu um presente de um amigo, o livro de São Cipriano. Porém, era um livro bem diferente do que conhecemos hoje em dia, pois naquele livro, naquela versão mais antiga, tinha de tudo. Bem, em uma noite de lua cheia, ele saiu de casa correndo em alta velocidade. E eu, com a minha curiosidade, acabei indo atrás dele. E chegando lá, eu me escondi atrás de uma árvore e percebi que ele estava em uma clareira. E ali, em meio ao mato, ele começou a ler aquele livro maldito e a fazer um tipo de oração. E depois de algumas horas, aquele senhor, que era um homem simpático, começou a se debater e a se transformar em um monstro aterrorizante. Eu comecei a correr para casa e aquela criatura logo percebeu. E então, aquilo acabou me seguindo. Porém, com muita sorte, eu consegui entrar em casa e fechei todas as portas e janelas da minha casa. Os meus filhos ficaram assustados com aquilo. E depois que eu contei para minha esposa o que acabara de acontecer, ela acalmou os meus filhos. Bem, depois daquele dia, eu e a minha família nos mudamos de local. E então fomos morar em uma cidade grande. E posso dizer que eu nunca mais vi aquele senhor. E também nunca mais duvidei do livro de São Cipriano e muito menos de lobisomens. Muito tempo depois, eu vim a comprar o livro de São Cipriano capa preta. Porém, uma coisa que eu percebi é que o livro era muito diferente do livro que aquele senhor possuía. Mas mesmo assim, eu percebi que nessa nova versão do livro de São Cipriano tem de tudo: feitiços de amarrações, de amor, de destruição, de pactos e muito mais. Porém, eu não fiz nenhum feitiço desses. Eu guardei o livro em um local onde ninguém podia pegar, e somente eu tinha acesso. Bem, essa história pode parecer meio boba, mas acreditem, aconteceu mesmo. Boa noite. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego em um shopping no ano de 2002. Bem, eu estava trabalhando na administração do shopping que fica na cobertura. E todo dia, na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem. E com isso, o elevador sempre ficava lotado. Às vezes, dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. E eu, como sempre tive pressa, eu nunca esperava o elevador chegar. E descia pela escadaria. E ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Bem, eu não achava estranho. Então, eu nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. E eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá. E sempre na hora de ir embora, lá ia eu pela escada.
Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então, eu logo pensei: é, finalmente alguém percebeu que as escadas são muito mais rápidas do que os elevadores. E então, eu não pensei nada demais sobre aquilo. Bem, e assim a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. E nunca eu vi quem era. E nunca tinha uma hora ou dia certo. Ou talvez o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, que era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas e fazem um grande estrondo. Percebi que ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha, que era um corredor bem grande. Porém, ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, pois são separadas. E aquilo me deixou curioso. E nos dias seguintes, eu descia as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era, e nada. E nenhum barulho, a não ser os meus próprios passos. E depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo misterioso começava a ir mais rápido e de repente começou a correr. E no que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei escadaria abaixo. E no que eu cheguei no piso térreo, em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei para fora e saí correndo. E no meu desespero, eu vi o homem da limpeza e passei por cima dele e nós dois fomos para o chão. Eu olhei para a porta fechada, esperando ela se escancarar e sair alguma coisa ou alguém lá de dentro, mas nada saiu. E a porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com seus quase 70 anos. E era um dos funcionários mais antigos do shopping. E depois que eu saí de cima dele e o ajudei a se levantar, ele viu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada, ninguém saía por ela. Então, aquele senhor pegou no meu ombro e logo falou: Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando. Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, e por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: A escadaria não é um bom lugar para você, e você não deve brincar nela. Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim. E ele simplesmente me olhou e soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão. E falou: Elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa. Ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Bem, eu achei aquilo muito estranho e fui para casa. No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a minha curiosidade era maior que o meu medo. E o dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, eu ia pelas escadas. Só que agora elas estavam com gente subindo e descendo o tempo todo. Mas na hora de ir embora,
havia aquela multidão em frente do elevador. Bem, eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando vazia, fria e silenciosa. Então, eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada, nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca e ouvindo atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. E no dia seguinte a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. E depois de quase um mês do ocorrido, eu já tinha até esquecido tudo. E já descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, lá estava eu descendo a escadaria relaxado e desatento. Mas de repente, logo ouvi um tofe. E no que eu ouvi o barulho, o meu coração disparou. A minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Mas logo depois veio outro tofe. E assim continuava o mesmo barulho. Parte de mim falava para que eu corresse, mas a minha curiosidade foi muito maior. E a única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E assim, os outros passos começaram a ficar mais rápidos. E no que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração logo foi para a boca. O meu corpo inteiro gelou, e eu não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo. Mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei, é agora, e seja o que for, vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Eu só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, e o pior é que eu não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo. A minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. E depois de um tempo, eu comecei a sentir tudo novamente. As minhas costas estavam frias e a minha cabeça doía atrás. E um brilho começou a aparecer bem devagar. Só que não era centralizado. Ele parecia vir de todo lugar. E foi quando eu logo notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. E o frio nas costas era do chão de mármore. E a luz nos olhos era a luz de um ambiente que os meus olhos estavam começando a captar aos poucos. E quando eu consegui, eu me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte que parecia que alguém simplesmente havia me jogado de lá. E que quando eu caí, eu atingi o chão com a cabeça. Bem, como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia. Eu só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu havia saído do escritório. Mas para mim, pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci as escadas na hora de ir embora. Um dia, eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico: "Eu falei que as escadas não eram lugar para você?" Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. E quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Porém, eu nunca falei disso com ninguém de lá. E ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo que ele falou foi o que eu coloquei aqui no relato.
Bem, eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. E agora eu sei o significado daquela expressão que diz: a curiosidade matou o gato. Boa noite.